Meus irmãos, que a graça, a paz e o favor de Deus esteja sempre sobre nós. E é sempre bom estar aqui com vocês. Um ano passa bem rápido, mas é verdade, foi em junho do ano passado. Inclusive, eu lembro que foi no dia do pastor, então eu estou aqui para receber meu presente, caso vocês tenham comprado para o domingo passado. E até falei para Clóvis que ele nem me avisou que estava... Aliás, ele já tinha me dito, mas eu não lembrava que o piso era novo, então eu nem comprei um sapato novo para pisar nesse piso, para vocês verem um tempo que eu não piso literalmente aqui. Mas, além das bobagens que eu sempre falo, vou falar de coisa importante, que é a palavra de Deus, e é sempre um tema muito propício e sempre um convite à reflexão muito poderoso para nós falar sobre o nosso papel como igreja. E aí, quando eu tentei entender qual era o tema que Deus estava colocando no coração de Clóvis, eu tive uma dificuldade, assim, mas aí eu acho que eu entendi. E aí, a gente conversando, porque apesar da gente não se encontrar formalmente sempre, a gente se encontra informalmente todos os dias que a gente trabalha no mesmo lugar. Então, na minha saída, ele está chegando para o segundo turno dele lá, e aí a gente consegue, às vezes, conversar 5, 7 minutos no máximo, mas é o suficiente, muitas vezes, para a gente, pelo menos, dizer está tudo bem, eu trocar um pouco da caminhada. E outro dia ele conseguiu me chamar para tomar um café, e ele que pagou, e eu fiquei muito feliz por isso também. Só que ele não tinha me avisado antes, então eu pedi só o café para economizar, porque eu achei que eu que ia pagar. Porque pelo lugar eu disse, não deve ser barato esse café aqui. Mas aí ele pagou e perdi a oportunidade de ser abençoado de uma maneira abundante. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Esse é um texto muito maravilhoso. Eu até achei, Cláudio, que hoje fosse cantar como usar que... Não? Talvez depois da palavra. Capítulo 19 é o texto que nós vamos meditar hoje. É um texto muito conhecido, né? Já deu spoiler para quem não leu, mas eu vi que Clóvis semana passada disse para vocês darem uma lida, e espero que tenham feito isso, mas se não, é muito difícil alguém que pelo menos não ouviu falar no nome de Zaqueu, até por conta da música. Então, qualquer pessoa que tem mais de 15 anos já ouviu essa música em algum momento da vida. E esse texto nós vamos ler, então, Lucas 19, vamos ler do 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada, suficiente, autoritativa e o bom alimento para a nossa vida. Imagine você, um pai que tem um filho adolescente, eu tenho uma adolescente de 3 anos e meio, mais ou menos, e ele tenta falar com seu filho que se tranca no quarto e não quer conversa com ninguém. E aí esse pai, ele tenta colocar um bilhete ali por debaixo da porta do quarto para tentar ter algum tipo de comunicação, para falar aquilo que ele precisava falar para aquele seu filho. E ele não tem nenhuma resposta. E aí ele vai, pega o celular e manda uma mensagem para o filho dele também, para tentar estabelecer um contato, e o filho não responde aquela mensagem. E aí ele vai para uma outra alternativa, ele vai para a rede social e posta uma reflexão profunda, para que o filho dele tenha a oportunidade de ler, mas aquilo também não tem nenhum efeito. Quando o filho abre a porta e conversa com o pai, ele diz, tudo que eu queria era que você se sentasse comigo e conversasse um pouco. E de fato, talvez se ele fizesse isso, e nós pais falhamos muito, né? Depois que a gente é pai, a gente vai aprendendo que a gente não é perfeito, que a gente vai falhar, enfim. Ele vai perceber que se ele tivesse feito isso, estabelecido um contato direto, entrado naquele quarto, sentado com seu filho, conversasse com ele, isso teria muito mais efeito.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque evangelizar à distância é fácil, mas discipular de perto custa. Discipular de perto tem um peso e vai custar muito mais para aquele que quer discipular. Mas isso sim transforma a vida de alguém. Em Lucas 19, Jesus não vai para a rua e grita por Zaqueu, nem chega por lá tentando estabelecer um contato com ele, não manda um recado pela multidão, mas ele para, ele olha para Zaqueu, ele chama e ele entra na casa daquele homem. Porque o ide do reino não é uma campanha, mas é um encontro. E a partir dessa cena, que eu quero que a gente olhe para o texto de hoje, porque Zaqueu não é apenas um convertido, ele é o retrato do que acontece quando o ide se torna um encontro. E esse é o nosso tema de hoje para refletirmos. Nós vamos ver como que o ide relacional de Jesus forma discípulos através de um encontro pessoal, acolhedor e transformador. Porque é assim que nós devemos olhar a mensagem do Evangelho. O ide relacional de Jesus forma discípulos através de encontros pessoais, acolhedores e transformadores. E nós vamos ver isso por meio de 3 momentos dessa narrativa que Lucas traz para nós. O primeiro é que Jesus se relaciona com quem a cultura rejeita. Vamos ver os versículos 1 até o 4, diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Vamos ver até aí o versículo 2. Então a gente tem aí um homem chamado Zaqueu, é o que Lucas está narrando para a gente. E o que é interessante é que o significado do nome dele é muito curioso, porque significa puro, o que é um nome irônico para a função que ele tinha, que era o chefe dos publicanos. Mas quem que eram os publicanos? Se você não tem familiaridade com isso, mas você vai ver isso várias vezes nas Escrituras. Os publicanos eram judeus que compravam, por assim dizer, o direito do Império Romano de cobrar impostos dos seus compatriotas, dos seus conterrâneos, dos seus irmãos, até de fé, de caminhada, de religião. E aí eles compravam de Roma esse direito, e ali então eles poderiam fazer isso no local. Cada local tinha o seu publicano, que cobrava os impostos, mas existia também o chefe dos publicanos. E o chefe dos publicanos era aquele que supervisionava o trabalho de todos os publicanos. Então, localmente tinha o publicano fazendo a cobrança dos impostos e cada um deles tinha um chefe que supervisionava toda a cobrança de impostos. E esse chefe dos publicanos era ele quem negociava diretamente com o império, era ele que fazia o contato direto com Roma. E ele coordenava todos esses cobradores, definia metas de arrecadação, e essa era a função de Zaqueu. Bem, só de saber disso, já é uma pessoa não benquista, porque ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de personificar a cobrança de imposto. Olha para uma pessoa e acha que ela é responsável por cobrar os impostos. Isso já seria motivo suficiente para Zaqueu ser rejeitado pelos seus. Mas para que isso se torne ainda mais pesado, quando a gente olha para a história dos publicanos, a gente percebe que para que eles tivessem lucro, o que eles faziam? Eles cobravam valores acima do imposto real. E assim eles enriqueciam à custa do povo. E por isso, pelos judeus, eles eram conhecidos ou considerados como traidores do povo. Especialmente porque eles são judeus e estão trabalhando para os seus dominadores, para os romanos, para o império. E o negócio era tão ruim para os publicanos que eles eram vistos como impuros, tanto socialmente quanto religiosamente. Eles eram proibidos de entrar no templo para cultuar a Deus. E o depoimento deles era inválido diante dos tribunais dos judeus. O que eles falavam não tinha consideração, não tinha peso algum, porque ninguém quer ouvir um traidor, ninguém quer ouvir alguém que explora os recursos financeiros de alguém que deveria estar ajudando e que está a favor do inimigo. Esse era o publicano,
Esse era o Zaqueu, o personagem aqui da nossa história. E aí Jericó era uma cidade estratégica, era uma cidade onde muitas negociações aconteciam, porque fazia parte de uma rota de tráfego de mercadorias. E aí caravanas passavam por lá. Logo, o chefe dos publicanos de Jericó era alguém muito rico. Era alguém que tinha possibilidade de juntar muita riqueza, porque ele cobrava o seu lucro, tinha muita movimentação de mercadoria, logo ele conseguia juntar para si muita riqueza. Esse era o retrato de Zaqueu. Esse era o retrato desse homem descrito por Lucas para nós aí no início do capítulo 19. Era um cargo que ele tinha, altamente lucrativo, mas moralmente desprezível aos olhos dos judeus. E a palavra que Lucas usa aqui para descrever que ele é rico, não é só uma definição sobre a sua situação financeira, mas é a mesma palavra que aparece diversas vezes no Evangelho para descrever pessoas que têm confiança na riqueza. Não era só alguém que tinha dinheiro, mas era alguém que se apoiava nisso, que confiava nisso. E automaticamente essas pessoas eram distantes do reino de Deus. E Lucas frequentemente contrasta aí riqueza no Evangelho com uma fé verdadeira. A riqueza em si, é importante dizer isso, que ela não é condenada. Então, se você é alguém que é rico, não se preocupe. Apesar de ser mais fácil o camelo passar no buraco da agulha, como Jesus tinha acabado de dizer aí no Evangelho e Lucas relatou, mas ainda tem uma chance para você que é rico de ir para o céu. E aí você vê toda essa situação e Lucas está descrevendo alguém que tem muita dificuldade de se desapegar ao dinheiro, porque a vida dele tem confiança nisso. A vida dele está apoiada na situação financeira que ele vive. E aí o que esse homem rico, que nós já entendemos o que é um publicano, já entendemos como que anda um pouco do coração dos publicanos apegados às riquezas, se apoiam nisso e vivem para isso. Mas o que esse homem faz? A gente já entendeu quem ele é. O texto vai nos dizer aí no versículo 3. Olha o que ele vai dizer para nós então, que ele queria ver quem era Jesus. Esse era o objetivo nesse momento de Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Você já foi assim num show com muita gente, aí você fica lá longe. Eu não sou de show, sou velhinho mesmo, eu não gosto de multidão. Ontem eu estava brincando lá no trabalho, que teve show ontem de Chitãozinho e Chororó. Eu sou tão velho que eu gosto de Chitãozinho e Chororó, gente. Sou brega e velho, né? Gosto de Chitãozinho e Chororó. Eu disse, mas nem que eles fossem meus cantores favoritos. Eu sou tão velho a ponto de gostar deles e de gostar mais da minha casa. Eu detesto multidão, ficar em pé. Show é para sentadinho, apreciando uma boa música, uma coisa assim. Mas para multidão, ficar em pé, pegar engarrafamento, eu não nasci para essas coisas. Mas não sei se você já teve essa experiência, aí você fica lá, às vezes você não teve dinheiro para pagar aquela primeira fileira, aí você fica lá distante mais que tudo. Eu lembro uma vez que eu fui num show quando eu era criança, devia ter uns 10 anos, Sandy Júnior, era uma dupla que tinha. Vocês que são novinhos não devem saber disso. E aí meu tio comprou o ingresso para todos os sobrinhos. Eu tinha uns 10 anos, eu acho, mais ou menos, foi no Castelão. Só que imagina, ele teve que comprar para todos os sobrinhos. Então eu tinha que comprar o ingresso mais barato. Eu tenho quase certeza que era Sandy Júnior naquele palco. Porque a distância que eu estava, eu não conseguia enxergar quem estava cantando. É ruim você ficar longe, né? E se a pessoa não é alta, isso dificulta ainda mais. Era a situação de Zaqueu naquele momento. Alguém muito famoso estava chegando na cidade, Jesus já estava ali começando a sua caminhada final em direção a Jerusalém, passa por Jericó, e a sua fama, claro, já se espalhou, 3 anos de ministério, as pessoas queriam vê-lo, queriam ouvir as suas palavras, e Jesus passa por Jericó, só que tem muita gente lá querendo ver. E Zaqueu é uma dessas pessoas, há uma dificuldade ali por conta da sua estatura, a Bíblia está dizendo que ele era baixo, e por isso ele não conseguia ver. Mas tem uma coisa interessante que o texto nos aponta, é que esse ver não era simplesmente olhar como eu me contentei em olhar Sandy Júnior à distância, como um caroço de arroz lá no palco, porque eu estava na arquibancada. Aqui, o verbo que Lucas utiliza para descrever esse desejo de Zaqueu de ver Jesus, tem algo mais profundo. Ele não queria somente ver, mas ele queria conhecer. Esse verbo carrega uma dimensão mais profunda, mostrando ali que no coração dele não era só um desejo de olhar superficialmente,
mas tem a ver com uma percepção visual e também espiritual. Não apenas olhar, mas entender um pouco quem era aquele homem. E é o mesmo verbo que João vai utilizar no Evangelho, no capítulo 1, 18, dizendo que ninguém jamais viu a Deus, no sentido também de não somente olhar, mas ninguém consegue compreender a mente de Deus. E em vários contextos da Bíblia, o verbo que é utilizado aqui implica o sentido de reconhecer algo, reconhecer alguém, de compreender a identidade. Então nós temos aqui um homem rico, publicano, traidor, mal visto, mas que tem um desejo no coração de compreender aquele de quem está se ouvindo falar muito, de entender quem é, não somente olhar, mas tentar fazer uma leitura daquela pessoa, fazer uma interpretação de quem ele era. Então Zaqueu não queria só ver Jesus fisicamente. O texto sugere então para nós que ele queria perceber quem ele era de fato. Mas, diante de uma multidão, isso se tornou difícil. E aí eu não sei se você consegue visualizar essa cena. Zaqueu, diante de uma multidão, sendo baixo, ele está procurando alguma coisa para que ele consiga ver Jesus. E o texto nos diz o que ele fez. Olha aí no versículo 4, o que Lucas diz para nós. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Não era uma figueira que estava lá, brava assim não, né? É um termo utilizado em outras versões, vai até aparecer a palavra aí, sicômoro, né? Sicômoro, como na revista, Almeida Revista Atualizada, que é para descrever uma planta que era comum da região. E essa planta tem algumas características que são importantes, ela não estava ali por acaso. Em algum momento da história, Deus plantou aquela árvore naquele lugar, aquela espécie, porque Zaqueu precisava subir nela naquele dia. Então, aquela árvore que era comum, ela tinha algumas características que fazem parte daquilo que está acontecendo na vida de Zaqueu. Ela era grande, ela era robusta, o seu caule ele era largo, mas os seus galhos eram um pouco baixos. Então, havia uma condição de subir, mesmo as pessoas mais baixas. Elas conseguiam subir naquele galho que era largo, que oferecia uma certa facilidade de subir ali, ou como nós maranhenses gostamos de dizer, trepar na árvore, não é não? Era isso que Zaqueu queria fazer. E aquela planta tinha uma outra característica, ela dava um figo, mas ela não dava um figo nobre, ela dava um figo mais ou menos. Ela dava um figo que não tinha muito valor comercial. Vamos lembrar então o que a gente está falando? De um homem rico, de um homem poderoso, de um homem provavelmente ganancioso, soberbo, porque ninguém que não fosse ganancioso não queria ser publicano, afinal o desejo do coração é de enriquecer, que tem um desejo, o desejo dele é ver Jesus, compreender quem é Jesus, mas o único recurso que ele tem ali para conseguir olhar Jesus fisicamente, falando, é uma árvore de uma planta qualquer, que nasce na região de Jericó, e que pessoas comuns, pobres, comiam do fruto daquela árvore. Eu lembro uma vez, deve ter uns 12, 13 anos isso, uma vez eu viajei com Maria Fernanda e a gente foi para casa de uns amigos lá em São Paulo, e aí ele ofereceu, ele tinha acabado de chegar do sul, e ele trouxe uma fruta chamada physalis. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar nessa fruta. E ele falou, olha, isso aqui é physalis e não sei o quê, um doce de leite, e é claro que eu não perco a oportunidade de experimentar, e fui lá, nossa, é muito gostoso botar no leite, doce de leite, não. Voltei para o meu Maranhão, estou eu num lugar, num evento, e começo a conversar sobre esse physalis com algumas pessoas. Vi que tinha um lugar que vendia, que era caríssimo, uma cestinha assim de physalis. E aí, conversando com o Mauro, com o Carlos, olha, até entrou agora, na hora que eu falei o nome dele. Eita, dinheiro, vê se não entrou, só Mauro mesmo. E aí estava lá, Mauro, Carla, a gente conversando, aí Carla olhou, aí tinha lá, eu disse, isso aqui é physalis, ela, camapu. Nasce lá em Pinheiro, em qualquer canto do mato, do canto de qualquer pessoa come. E eu achando que eu estava physalis, essa fruta maravilhosa, e o abestado quase comprou uma cestinha caríssima, lá num lugar que é caro as coisas. Era tipo isso, é tipo ir para Pinheiro e comer camapu, e ninguém nem liga para ninguém vende camapu. Estava lá junto em qualquer lugar. Era esse o figo que dava naquela figueira brava. Era essa planta que
ela estava ali naquele momento em que Zaqueu queria encontrar com Jesus. Então era uma árvore de pobre, um pouco de fora da cidade, que gente comum, gente pobre comia. E aí a gente olha para um homem rico, que agora toma uma posição humilhante. Ele sobe numa árvore de pobre, de comida de pobre, de gente que qualquer um podia comer, ou que gente com condição financeira nem ligava para aquela planta. E ele toma essa posição contraditória à sua imagem social, de alguém que é rico. E ali a gente vê que ele tem uma atitude de vulnerabilidade pública. Ele não está se importando onde ele está subindo. Ele só quer ver Jesus. E Zaqueu, para ver Jesus, passa por cima da vergonha social, entra num território humilde e se expõe publicamente. E isso, meus irmãos, antecipa o custo do discipulado relacional. Zaqueu era, aos olhos da cultura judaica, tudo o que alguém religioso deveria evitar. Ele era um corrupto, ele era um traidor, ele era um impuro, ele era alguém socialmente detestável. Sua riqueza era símbolo de opressão, não de bênção. Seu cargo, um lembrete do domínio romano sobre Israel. Mas esse homem improvável quer ver Jesus. E não apenas com os olhos, mas com o coração. E veja, ele corre, ele sobe numa árvore simples, ele se expõe. Um homem rico, poderoso, que escolhe a vergonha pública para alcançar o vislumbre da graça. Isso aqui já é um discipulado em movimento. Ele ainda não ouviu um sermão, mas ele já está sendo transformado por um desejo de ouvir. Uma inquietação que o leva a buscar quem é Jesus. E Jesus, como a gente vai ver mais para frente, ele responde esse gesto com presença. Ele não ignora aquele que é desprezado por todos. Ele não rejeita aquele que é deixado de lado. Ele vê, ele para e ele chama. Jesus, o puro de verdade, se encontra com o que é impuro. E o que isso tem a ver com nós, com a gente, conosco? Como igreja, meus irmãos, muitas vezes nós construímos relacionamento à base apenas de afinidade, status, de conforto. Construímos relacionamentos baseados naquilo que as pessoas podem nos oferecer, ou porque torcem pelo mesmo time de futebol, ou porque tem o mesmo gosto musical. Mas eu quero dizer para você que isso não é discipulado. Isso, qualquer encontro no mundo é por causa disso. Qualquer relação fora dessas paredes é porque tem o mesmo time de futebol, é porque gosta das mesmas coisas, é porque pode oferecer alguma coisa em troca. Isso não é discipulado. Eu não estou dizendo que a gente não pode se relacionar com as pessoas que têm coisas em comum. Mas imagina, por exemplo, um pastor que vai escolher somente as ovelhas que gostam das mesmas coisas que ele gosta. Imagina um pastor se relacionar com as pessoas porque algumas delas podem oferecer alguma coisa para ele. Só que isso aqui a gente não está falando de um chamado pastoral. A gente está falando do chamado relacional da igreja. Esse é o tema da série ao longo desse mês. Esse é o tema do aniversário. Nós estamos falando de um ID que tem a ver com relacionamento e não com um ato para impactar a cidade, com uma grande cruzada evangelística. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Estou dizendo que o foco da igreja nesse momento não é esse. É só isso que eu estou dizendo, tá bom? E aí você consegue perceber que não é isso o ID relacional. A igreja, às vezes, é construída em cima desse tipo de relacionamento. Mas Jesus nos ensina a olhar para cima e enxergar quem ninguém mais está vendo. Quando eu estou falando para cima, eu estou só usando o sentido figurado de ter olhado Zaqueu na árvore, tá? Então, nós precisamos olhar para onde ninguém mais está vendo. E às vezes não é em cima, às vezes é ao lado. O ID relacional exige que cruzemos as barreiras sociais, que abramos espaço para os invisíveis, que a gente esteja disposto
até a ser mal interpretado. Olha com quem que ele está sentando. Olha com quem que ele está conversando. Tudo para oferecer um encontro com Cristo. Em outras palavras, há Zaqueus ao nosso redor, que só vão descer da árvore quando perceberem que alguém os viu com os olhos de Cristo. O discipulado começa com uma disposição de ver alguém além das aparências e ir onde o mundo detesta ir. E eu quero fazer um parênteses muito importante aqui. Às vezes, ir onde a própria igreja detesta ir. Estar com pessoas dentro deste ambiente que as pessoas detestariam estar ou que estariam apontando o dedo para você. O id relacional move-se na direção daqueles que ninguém quer tocar, mas que Deus está pronto para transformar. Talvez hoje o primeiro passo para um discipulado relacional, para o id relacional, que Deus espera de nós, seja perguntar: quem são os Zaqueus próximos de mim? Na minha cidade, do meu bairro, do meu prédio, da minha rua, da minha comunidade de fé. Aqueles que a multidão despreza, que os religiosos ignoram, mas que estão subindo em árvores invisíveis, tentando encontrar sentido, buscando algo a mais para a sua vida. O id começa, meus irmãos, quando você para de andar com a multidão e começa a procurar, como Jesus, quem está escondido entre os galhos da vergonha. Esse é o nosso primeiro ponto. Isso é o que Lucas está nos ensinando a partir desses primeiros versículos. Jesus se relaciona com quem muitas vezes a cultura rejeita. Mas a história não para por aí. Isso tem um efeito seguido. E esse é o nosso segundo ponto. Jesus transforma discípulos com relacionamentos intencionais. Veja o que diz o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje em sua casa. Imagina a multidão espremendo Jesus. Veja que Zaqueu começa a se preparar para ver Jesus antes de Jesus chegar. Jesus ainda não chegou, ele já sabe que há aquela movimentação, ele está vindo, sobe na árvore, a gente não sabe quanto tempo ele ficou naquela árvore. A gente só sabe que ele sobe, mas quando Jesus chega naquele lugar, Jesus olha e diz: Zaqueu. Jesus chama pelo nome. E é interessante perceber que Jesus nunca havia sido apresentado a Zaqueu. Ele fez isso porque ele é Deus, ele é onisciente. E João, no capítulo 10, versículo 3, vai dizer que ele chama as suas ovelhas pelo nome. E no discipulado relacional, a iniciativa é sempre de Cristo. Ele conhece, ele chama e ele personaliza. A gente vive um tempo onde a gente gosta de coisas personalizadas, né? A gente gosta de chegar num lugar e está tudo preparado para te atender, para que você tenha uma boa experiência. O ruim é quando a gente quer fazer isso com a igreja, tornar lugar de experiências. Então você tem que entrar aqui e a recepção tem que ser tão calorosa, tão maravilhosa, tão poderosa, porque a experiência que aquela pessoa tem que ter, tem que ser impactante. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer isso. Eu só estou dizendo que Deus não nos chamou primeiramente para sermos alguém que promove experiências sensoriais nas pessoas. É claro que a gente tem que ser simpático, que a gente tem que receber bem, que a gente tem que acolher, que a gente oferece o melhor lugar. Mas a gente vive nesse tempo de personalização de tudo. A gente quer tudo exatamente como a gente quer, que a gente gostaria que fosse. E Jesus proporciona isso para nós. Não dentro da nossa expectativa de personalização das coisas, mas daquilo que é real e que, de fato, impacta e transforma a nossa vida. Sabe por que ele faz isso? Porque ele nos conhece completamente. O salmista vai dizer no 139 que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, a palavra nem chegou à nossa boca, Ele já sabe qual que é, e eu não posso tentar me esconder em qualquer lugar da face da terra, lá Ele está também. Então sim, Jesus tem um relacionamento pessoal conosco, mas não como se você fosse a coisa mais importante do mundo. Ele olha para nós como seu povo, sua igreja, mas Ele também nos conhece individualmente, Ele sabe o nosso nome. E ele chega ali, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu. E Jesus chama o nome dele, e Jesus dá uma ordem para ele:
desça depressa. Zaqueu não disse, Jesus não disse, vamos conversar mais tarde? Zaqueu, estou te olhando mais. Ele não fez isso. Bora mais um pouquinho, daqui a pouco. Não, ele diz, agora. Ele diz, desce depressa. Porque o discipulado começa com um chamado concreto e presente. O uso do imperativo aí com urgência revela a autoridade da graça e o efeito imediato da salvação quando Jesus chama o nome do perdido. E Jesus olha para aquele homem, chama ele pelo nome e diz, desça agora. E Jesus continua aí o texto dizendo, quero ficar em sua casa. Na tradução da NVI, ela não traz tanto a profundidade do termo original, mas fica um pouco distante, não é distorcido, mas a gente pode aprofundar mais esse sentido, porque no original é como se tivesse escrito assim, hoje, pois, na tua casa é necessário para mim permanecer. Veja que é diferente de dizer, eu quero ficar hoje na sua casa. Mas Jesus está dizendo para Zaqueu, hoje eu quero, pois, permanecer na sua casa. E esse quero aí revela uma necessidade. E sempre que ele é utilizado, ele quer indicar algo que está dentro do plano soberano de Deus. Algo que acontece pela provisão divina. Algo que está alinhado ao que Deus determinou que aconteça. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo, Zaqueu, desce daí, porque é da vontade de Deus. Deus planejou, Deus quer que eu esteja na sua casa. O Pai escreveu esse momento da história para que nós estivéssemos juntos, e eu vou estar hoje na sua casa, porque essa é a vontade de Deus. Você perceba que aquele homem rico está numa árvore de pobre, que foi plantada em algum momento, mas Deus, na sua soberania, estava governando cada passo daquela situação. Você consegue ver isso? Como quando Deus quer nos encontrar, Ele vai estreitando os nossos caminhos, e não importa o que a gente faça, Ele vai nos levando em direção a Ele. E Jesus olha para Zaqueu e disse, é da vontade de Deus, eu irei permanecer hoje na sua casa. Então Jesus não está dizendo que seria conveniente. Zaqueu, eu estou cansado nessa viagem. E como tu é rico, a cama da tua casa deve ser confortável, deve ter um ar-condicionado nesse quarto de hóspede, não tem não? Cortininha que deixa tudo escura, dá para eu dormir mais um pouco, é mais conveniente. Zaqueu, olha para Jericó, é melhor ficar na tua casa, não é não? Não! Ele não está nem aí para isso, ele está focado no propósito. Ele está dizendo, hoje é necessário, convém, é da vontade de Deus, faz parte do plano dele, que eu esteja na sua casa, que eu permaneça lá. Portanto, é isso que Jesus está dizendo para aquele homem, que é parte do plano de Deus, que é da vontade do Pai. E o que é da vontade do Pai? Ficar na casa de Zaqueu. E a palavra aí tem o sentido, então, de permanecer, mais do que visitar, é habitar. Jesus não vai apenas almoçar com Zaqueu, Jesus está entrando na história de Zaqueu. Jesus está penetrando, de fato, na vida dele. E isso faz com que a gente veja que a ação de Jesus é intencional, contra a lógica religiosa, contrário do que todos esperassem que um homem santo, que se diz Deus, fizesse, ir para a casa de um publicano. Mais do que conversar e bater um papo, Jesus ia para a casa daquele considerado um traidor. Então, o texto continua no versículo 6, ele desce rapidamente e o recebe com alegria. E aí está tudo bem, felizes para sempre? Não, tem o versículo 7, que mostra a reação do povo. A plateia reage. Os religiosos, os santarrões, o irmão lá da igreja, que critica tudo que a gente faz, a multidão tem uma reação. Os crentes ficam incomodados com o que está sendo feito. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. A queixa aí tem um sentido de murmuração coletiva. Não eram 2, 3 que estavam reclamando, não. Era todo mundo criticando a atitude de Jesus.
Era todo mundo apontando o dedo para Jesus com críticas duras. Isso reflete a mentalidade farisaica daquele momento, e que às vezes habita entre nós também. Pensando que se ele fosse mesmo Deus, ele jamais faria isso. Ele saberia com quem ele estava se associando. Na lógica cultural, Jesus se torna impuro ao entrar na casa de Zaqueu. Só que Jesus não busca reputação social. Jesus não busca aplauso dos religiosos. Ele busca transformação pessoal. Jesus aqui não faz um milagre. Jesus aqui não realiza nenhuma cura. Jesus não prega um sermão público. Ele olha para um homem, ele chama pelo seu nome e ele se senta à mesa com ele. Isso é discipulado relacional na sua essência. Na teologia reformada, isso ecoa o que nós chamamos então de uma vocação eficaz. Jesus não faz convite vazio. O chamado dele é pessoal, é irresistível, é transformador e acontece dentro do contexto dos relacionamentos. Cristo, o Deus encarnado, entra na casa do pecador, mesmo sendo criticado por isso, porque o discipulado só acontece onde há presença. A cultura judaica via a casa como um lugar de muita intimidade, de honra, de comunhão. E é por isso que o que Jesus está tratando nesse momento não é somente de um contato, mas é de uma intimidade. Jesus poderia dizer: Zaqueu, desce, Zaqueu, teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Mas ele diz: desce. Só falar com ele já era: meu Deus do céu. Mas ele continua e diz: eu vou com você para a sua casa hoje mesmo. Se pudesse ser nesse momento, seria: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o agora. Jesus estava escandalizando os religiosos. Meus irmãos, o ID da igreja não é apenas uma proclamação de longe. É proximidade corajosa. É ir além das barreiras culturais e religiosas. É dizer com ações: eu quero estar com você. Discipulado relacional é conhecer a pessoa pelo nome, não pelo rótulo. Ele é filho de não sei quem, ele é parente de não sei quem. Outro dia tinha um jovem visitando a igreja lá há um tempo, falando: oi, tudo bem, como é seu nome? Cumprimentando, normal, cumprimentando as pessoas. Aí um dia alguém chegou, um enviado do Satanás. Na minha igreja tem, aqui não tem, mas lá na base do Renascença tem uns enviados, dois só. E aí disse assim: tu sabe de quem ele é filho? De fulano de tal. Para que tu me disse, infeliz? Minha vontade agora é de nunca mais falar com o cara. Porque eu já fico com medo de qualquer sorriso, me dá teu telefone, qualquer coisa que eu comece a falar, possa parecer porque ele é filho de alguém. Aí eu chamei o incircunciso e disse: meu irmão, aí terminou o culto, não chamei, eu mandei uma mensagem no dia seguinte, um áudio para ele. Meu irmão, ele não é filho de Satanás não, ele é crente mesmo, mas às vezes Satanás usa os crentes, não? Não usa? Usa, vocês são bom, né, de acusar os outros, usar de Satanás. Mas usa, às vezes a gente empresta o ouvido. Eu falei: meu irmão, olha, na igreja não importa de quem as pessoas são filhos. E você me conhece, eu sei qual foi a sua intenção. Foi só tipo assim, curiosidade do dia. Mas isso não é bom que aconteça. Não é bom que eu saiba, não é bom que a igreja saiba, para que ele não tenha nenhum tipo de relacionamento especial. Porque o único que deve ser tratado com honra aqui dentro sou eu. Brincadeira. É o Jesus, é o Senhor da igreja. Claro que eu não falei nesse tom, falei bem pastoral, né, bem amável, que é só estou desabafando com vocês. Mas lá eu falei: meu irmão, olha, porque imagina, e alguém sabe, começa a babar o cara. Às vezes ele já está vindo aqui, porque lá na igreja dele o pessoal já está enchendo o saco dele, porque ele é filho de fulano de tal. E falei isso. Esse contexto, ele não importa. Os rótulos não são interessantes, Jesus não está nem aí para isso. E nós, igreja, não precisamos também estar nem aí para essas coisas. Jesus mostra que o discipulado acontece e nasce nos encontros reais, concretos, pessoais, independentemente de rótulos. A mesma coisa seria: ele acabou de sair da cadeia, pagou uma pena, matou 10 pessoas. Eu também, a minha reação poderia ser o contrário. Senhor, leva esse homem daqui, vai para outra igreja, pelo amor de Deus, porque se ele se zangar com alguém, já pensou, ele mete uma facada, ele dá um tiro. Podia ser, então não importa. Né? Não importa o que ele fez, não importa o passado de ninguém. Jesus entra na casa, mesmo que isso gere críticas, ele está disposto a perder status para ganhar vidas.
Jesus nos mostra, meus irmãos, que o discipulado nasce de encontros reais. A multidão murmura, mas a graça permanece. Zaqueu não encontrou um evento, Zaqueu não encontrou um programa, 10 passos para a igreja crescer. Ele não fez isso. Ele não fez um evento especial para a comunhão e para que todo mundo fique mais próximo. Ele não fez uma palestra direcionada, ele encontrou uma pessoa, e essa pessoa foi Jesus, e ele se relaciona, Jesus entra na casa, inicia um processo de redenção. Essa é a missão da igreja. Qual? Ser o corpo de Cristo, que entra em casas, que chame pelo nome e que permanece. Não estou dizendo para ninguém viver enfiado na casa dos outros e ser inconveniente, pelo amor de Deus. Vai me visitar, me avisa. Vai almoçar na minha casa, me avisa. Tá bom? Não gosto desse tipo de surpresa. Avisa. Vai para a casa do irmão. Meu irmão, estou com saudade de você. Vamos tomar um café, posso ir na tua casa? É assim que faz. Tem uns crentes desviados lá, esses dias eu mandei uma mensagem para ele falando assim, desde março estou aguardando a data da visita na sua casa. Mandei, falou assim, vou ver, pastor. Aí, rapaz, não está indo para a igreja, não está indo para a igreja, não está indo para a igreja. Aí mandei essa semana, né? Desde março estou aguardando a data de visitar a sua casa. Que eu vi que era a última mensagem que eu tinha mandado para ele. A gente já está em junho. Vamos marcar sexta-feira. Eu disse, eu não posso, já tenho uma visita para fazer. Na outra semana pode ser qualquer dia, menos segunda. Vamos ver. Já mandou mensagem ali que está na igreja. Se não visitei ele, não tem problema, mas pelo menos serviu alguma coisa. Mas eu não vou chegar lá na casa dele, interfone, olha. Eu digo logo que não está. Eu minto logo. Estou brincando, gente, não faço isso não. Não faço não. A gente tem que ter noção, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu quero dizer com o que a gente está vendo aqui nessa história é que existe proximidade, existe relacionamento. É por isso que PB é muito importante. Eu não estou fazendo propaganda de PB, porque aqui no culto não dá tempo da gente estabelecer conexões profundas. Oi, tudo bem, mais um pouquinho, os que ficam um pouquinho mais tarde que não querem ir embora, mas em outros momentos a gente tem tempo de estabelecer relacionamento. Jesus poderia só ter dito a Zaqueu, vai, beleza, agora me segue, mas Jesus decidiu ali fazer algo diferente e dizer, estarei na tua casa, vou permanecer na tua casa, vou estabelecer um relacionamento de intimidade. Porque ser corpo de Cristo exige de nós entrar em casa. E quando eu falo isso, eu estou falando de estabelecer conexão íntima, de chamar pelo nome e de permanecer. E por último, meus irmãos, Jesus forma discípulos que respondem com vida transformadora. Olha o que diz o versículo 8 para nós. Essa projeção ela é grandona assim, gente, é porque lá nossa coisa é menor, né? Mas eu acho que está bom, né? É melhor grande do que não enxergando, né? Lá a gente tem que fazer assim, gritando, porque é menor a projeção. Aí eu fico com... já tinha um padrão lá de slide nesse sentido. Mas sim, só me justificando aqui, uma coisa que não tem nada a ver, poderia ter passado direto sem falar isso. Olha o que o texto diz. Vê aí também na projeção, na sua Bíblia. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. E essa postura de Zaqueu ela é muito importante, porque no original tem um sentido de assumir uma posição, e de assumir uma posição com firmeza. Zaqueu, naquele momento, diante das críticas a Jesus, e é claro, consequentemente a ele também, que já era criticado todo o tempo, ele se levanta como quem tem certeza do que vai falar. E aí não é uma fala tímida, uma fala hesitante. Ela é pública, ela é corajosa, ela é visível, como alguém que se posiciona debaixo do senhorio de Cristo. E a sua fala é carregada de uma decisão. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Essa frase aqui tem 2 verbos importantes. Você vai ver aí, dar, que aí está traduzido para nós, né, como estou dando. E aí vai revelar uma ação contínua de Zaqueu, não uma coisa pontual. É como se ele estivesse dizendo agora para todo mundo, olha, isso agora será o meu modo de viver. Ele não está falando só de agora, olha aqui, ó, Jesus está aqui na minha casa, olha eu fazendo graça aqui para Jesus, Jesus vendo, distribuindo, ó um pobrezinho ali, pega aqui um dinheirinho para ti. Não. O que o verbo indica aí para nós, que Lucas escolheu para falar essa história para nós, está mostrando que o estilo de vida de Zaqueu agora é aquele.
É isso que ele está dizendo. E o outro verbo aí que é devolver ou restituir, como dizem algumas versões, que não se trata apenas de uma reparação, mas é uma reparação com justiça excedente, fazendo além do que deveria. Em Êxodo 22, vocês estão lendo aí do começo da Bíblia, né? Bem recente a leitura de Êxodo também estou fazendo uma leitura cronológica, e passei recentemente por esse texto. Falava, por exemplo, do roubo de uma ovelha. Quando a ovelha seria roubada, teria que devolver 4 vezes mais. Mas aqui a gente está falando de grana, de dinheiro. Ele pega essa referência e começa a fazer essa reparação com justiça de fato, de olho no que a lei pedia. Zaqueu estava se submetendo de fato à vontade de Deus. Era isso que era a atitude dele. E o que isso nos mostra, meus irmãos? Nos mostra que o discipulado relacional ele não termina na mesa, mas que ele altera profundamente a forma de viver. O discipulado relacional, ele não termina no cafezinho, mas aquele café vai reverberar em todas as outras atitudes da vida. E a gente não vê Jesus pedindo que ele faça isso. Jesus não disse, agora vai lá, venda aos pobres, como ele fez com o jovem rico, né? Venda aos pobres, que era outra coisa que Jesus estava ensinando ali. Mas aqui ele não fala isso. Jesus tem uma atitude de um relacionamento íntimo com Zaqueu. Aquilo entra no seu coração. Sentar à mesa com Jesus foi transformador. E ele se levanta e diz, olha, Senhor, se eu tenho roubado de alguém, eu vou devolver. Se eu tenho feito coisas que não agradam, eu vou reparar os meus erros. O discipulado íntimo e relacional não termina na mesa, mas altera profundamente a nossa vida. Não há aqui um pedido de Jesus, não há aqui uma cobrança, mas há uma resposta espontânea de alguém que foi alcançado pela graça. E o texto continua, versículo 9, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Mais uma vez a gente vê aí hoje aparecendo, mostrando um tempo presente da salvação de Deus. Não é apenas uma promessa futura a salvação, mas é algo que já acontece, é uma realidade presente para aqueles que encontram Jesus. A casa de Zaqueu, que antes era um símbolo da opressão, agora é a habitação da salvação. E ele continua dizendo, porque este homem também é filho de Abraão. E aí, é claro, Jesus está reconectando a promessa. Ele não é um traidor mais, mas ele é parte do povo da aliança. Ele de verdade era um filho de Abraão. Não mais como aqueles que estavam apontando o dedo para ele, aqueles que o acusavam, e de certa forma até de verdade, porque ele era realmente alguém desprezível diante do olhar social. Mas agora Jesus está dizendo, não importa o que ele fez até então, não importa quais foram os pecados deles, não importa como os religiosos ainda olham para ele, não importa como a igreja enxerga ele, eu estou dizendo hoje que há salvação nessa casa e ele é filho de Abraão. Ele é filho da promessa, ele faz parte da minha aliança, ele é meu filho. E é isso que o discipulado faz, ele restaura a identidade. O ID de Jesus resgata filhos perdidos, filhos da promessa que ainda estão desconectados da videira verdadeira, mas ele traz de volta. E por último, no versículo 10, o texto nos diz, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E essa frase final é a chave teológica do texto e a autodefinição da missão de Jesus. Os encontros não são por acaso, os encontros não são aleatórios. Jesus procura com intenção salvar, libertar e restaurar. Quem? O fofinho que eu adoro conviver com ele? O queridinho do meu coração? As pessoas a pessoa que as pessoas aplaudem e veneram? Jesus disse, esses aí não precisam não. Não foi para os sãos, não foi para os santarrões, não foi para os religiosos, mas foi para o perdido que o Filho do Homem veio. Jesus estava fazendo o que o ID relacional exige de nós, ir até o perdido. É aí que nós entendemos tudo.
não apenas o moralmente errado é o perdido, mas o espiritualmente alienado, o espiritualmente distante, como Zaqueu. Jesus não espera que o perdido venha. Ele vai, ele chama, ele permanece e ele transforma. O discipulado relacional não é apenas um convite para sentar à mesa, é um chamado para transformar a vida sob o senhorio de Cristo. Você não vê aqui Zaqueu agora repetindo uma oração? Mas ele muda. E essa evidência está na mudança com relação ao dinheiro, com o próximo e com o próprio Deus. A salvação que chegou à casa de Zaqueu, ela é visível, ela é pública, ela é prática, ela tem fruto evidente. E esse fruto é da regeneração. O novo nascimento que produz arrependimento e frutos visíveis. O fruto não é a base da salvação, mas é a evidência da salvação. E a igreja foi chamada a formar discípulos que respondem com transformação, não apenas frequentadores. O ID relacional não é completo se ele não tem frutos. Ele precisa ser evidenciado. E os frutos do discipulado, eles aparecem na forma, nesse caso, como lidamos com o dinheiro, mas às vezes é o nosso caso também, na maneira como reparamos os erros do passado, na disposição de viver uma fé pública e encarnada, visível. Meus irmãos, até aqui, pode ser que estejamos olhando para esse texto somente com o nosso papel de ir lá fora, estabelecer contato com pessoas, evangelizá-las por meio de um relacionamento, e Jesus ir transformando o coração delas. Sim. Mas nós podemos olhar para o nosso meio também. Nós podemos olhar para as pessoas que estão entre nós, que nos encontram aqui de domingo a domingo, que às vezes estão numa árvore que a gente não está conseguindo perceber e que precisam de Jesus, que precisam de relacionamentos transformadores, porque parece que deu só o passo da conversão. Eu não estou dizendo que não está salvo, porque o Senhor sabe os que estão salvos, mas que ainda não conseguiram dar um segundo passo de um discipulado que evidencia por meio de um modo de viver. Talvez ainda esteja caminhando com passos diferentes do que deveria estar caminhando, com fruto que ainda não é o fruto de fato da salvação, porque está faltando um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, está faltando um cafezinho no meio da semana, está faltando um encontro de poder conversar intimamente sobre quem Jesus é de verdade. Porque, infelizmente, a maior carência do discipulado está nos relacionamentos, a maior carência do discipulado está nos relacionamentos de dentro da igreja. Nós temos muitos frequentadores, muitos crentes nominais. Saiu, semana passada, o censo das religiões, o número de evangélicos cresceu. Um comentarista falou numa reportagem, não foi para essa parte, mas estava entre as coisas que ele falou, que ele dizia que o crescimento dos evangélicos se dava principalmente à pregação da teologia da prosperidade, que atraía multidões para dentro das igrejas. E eu tive que concordar com ele. Mas nós somos chamados para ser uma comunidade de relacionamentos, de discipulado íntimo, de discipulado que transforma, que impacta as vidas. E isso também deve ser levado para fora dessas paredes. Talvez você não tenha oportunidade no seu trabalho, no seu vizinho, de abrir uma Bíblia e pregar para ele assim literalmente, mas por meio dos relacionamentos e do fruto que a sua vida tem dado, essa pessoa pode se alimentar de Jesus. E eu quero deixar para vocês refletirem e aplicarem em suas vidas. Primeiro, com quem Jesus está me chamando a parar? Você anda com a multidão ou você tem olhos para ver quem está lá nos galhos da vergonha, da exclusão? Quem são os Zaqueus à sua volta? Pessoas que o mundo e talvez até a igreja prefere ignorar, mas que Jesus quer alcançar por meio da sua presença.
Reflita, meu irmão e minha irmã, quem Deus está colocando no seu caminho para que você pare, olhe e se relacione intencionalmente. Segundo, o que precisa mudar na minha casa? Porque se eu agora sou um discípulo, se eu um dia fui Zaqueu que subiu e olhei, entendi Jesus e ele entrou na minha casa, qual é a mudança disso no meu viver? Qual é a mudança disso na minha rotina, na minha vida? A casa de Zaqueu foi transformada, porque Jesus entrou e permaneceu. E eu sei que o tema, a gente está falando do ID relacional, mas a gente não tem como deixar de olhar para dentro da nossa casa, de olhar para dentro da nossa vida, e como é que ela está hoje? Os ambientes, os relacionamentos, as prioridades do seu lar. Tudo isso tem sido tocado pela presença de Cristo? Ou apenas uma rotina religiosa? Eu não estou perguntando se você está fazendo culto doméstico ou está lendo devocional, não. Porque tem um monte de gente lendo devocional indo para o inferno. E eu não estou dizendo que não é para você fazer isso. Eu estou dizendo que isso precisa ser profundo. Isso precisa ser de verdade. Isso precisa ser do coração. Reflita, minha casa é um lugar onde a salvação se manifesta de forma visível, prática, relacional. Meus irmãos, Deus me deu um desafio muito grande. Os meus vizinhos de porta congregam agora lá na igreja. Eu tenho que ser muito santo. Para não ouvir um grito meu com Catarina, né? Ó, o pastor está gritando com a filha. Estou brincando, não estou preocupado com isso, porque o nome disso é temor de homens. E Provérbios vai dizer que quem teme ao homem cai em armadilhas. Eu não tenho preocupação com esses julgamentos. Mas eu quero falar para vocês como é importante o relacionamento. A gente foi se aproximando, tiveram interesse de ir para a igreja. Hoje eles são membros lá, o filho deles já era de lá. A família Batalha conhece eles há muito tempo. Coincidiu de morar do lado, estavam sem igreja, estavam separados há 5 anos. O marido e a esposa, separados há 5 anos, depois de 20 anos de casados. Fiz o casamento do filho deles. Comecei a me relacionar com eles por causa disso. Comecei a identificar ali os problemas que havia naquele casamento. Comecei a tratar os dois e não celebrei o casamento dos pais de novo. Se reconciliaram, começaram a procurar uma igreja para congregar, né? Uma igreja para ser e tal. E eu disse assim, olha, vocês podem ir lá na igreja. Vocês devem considerar ir lá. E começaram a ir, hoje estão lá, estão servindo, engajados na igreja, no PB, não sei o quê. E são meus vizinhos de porta. Não estou dizendo que minha casa é santa, não. Lá em casa tem a gritaria. Hoje eu tive que dizer para... Ou tu vai tomar banho agora, ou tu vai apanhar. O que ela fez? Não foi tomar banho, eu também não bati. E por isso que não pode prometer o que não vai fazer, né? Aí ela me provocou mais uma vez, aí eu dei uma palmada aqui na como é que é o nome disso aqui? Panturrilha dela. Aí, mamãe, quase tinha que ir para o hospital porque eu fiz isso, né? Dramática, Catarina. Não, minha família do pastor, não é família de propaganda de margarina. Família feliz, a gente vai para a igreja assim todo domingo, né? Faz uma selfie. Não é não, lá em casa de vez em quando o pau quebra também, assim, no sentido de a gente criar menina. Olha, não é pau quebra que eu não bato na minha esposa, nem tem desrespeito. Estou falando assim, a gente se estressa também. Minha filha está na hora. Catarina, vamos tomar banho. De manhã, todo dia, meus irmãos, é uma guerra. Até essa menina chegar no colégio, parece que eu já lutei 3 guerras do Irã com Israel e participei da Ucrânia com a Rússia. Mas é só uma menina de 3 anos. Mas, de alguma forma, o testemunho da nossa casa, apesar das nossas imperfeições, eu não estou falando de perfeito, nem estou querendo me pintar aqui como uma família feliz, perfeita, que não tem nenhum problema, não. Eu só estou dizendo que é o testemunho de Cristo. Já pensou se isso não comunicasse? Viu como é importante a maneira como a gente é um funcionário lá no nosso trabalho? Viu como é importante a maneira como a gente se relaciona com as pessoas lá fora? E vê como é importante o jeito que a gente se relaciona aqui dentro? Porque o nosso ID é um ID relacional também. É um ID de contato. E por último, meu discipulado tem dado frutos? Ou é só discurso? Ou eu nem sei o que é isso, eu não tenho feito isso. Zaqueu não fez um discurso bonito, ele mudou. É isso que era importante. O discipulado que Jesus espera é aquele que gera transformação pública e visível. Não se trata apenas do que nós dizemos, mas do que vivemos com integridade. Pense um pouco, que fruto o mundo vê em mim? Minha fé é algo que transforma a minha vida ou apenas enfeita as minhas palavras? Jesus não chamou a gente para botar versículo em rede social, não, meu irmão. Pode botar, eu boto às vezes. Boto reflexão lá, toda semana eu faço um devocional da pregação do domingo, boto na rede social. Aí o pessoal comenta, pode ser que esteja alcançando alguém, eu tenho esse objetivo.
Mas não foi isso primeiramente que Jesus me chamou para fazer. Porque aquela pessoa que talvez está ouvindo pela primeira vez o Evangelho, ela vai precisar procurar uma igreja. Ela vai precisar ter um contato pessoal com o discípulo de Jesus, para que ela também se torne um discípulo. Não é de rede social. Nós não somos chamados para ser discípulos virtuais. Nós somos chamados para sermos discípulos relacionais, como Jesus que entrou na casa de quem era desprezado. Talvez hoje você tenha que se vestir de humildade, de simplicidade, e entrar na casa daqueles que as pessoas rejeitam. E se conectar com aqueles que são colocados de lado, para que hoje, ou no dia que você for, haja salvação também naquela casa. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é tão poderosa, Pai, e nos provoca nessa manhã a sermos o que muitas vezes nós não somos, relacionais, termos contato. Isso deve começar aqui, dentro desse ambiente de irmãos, o ambiente do corpo de Cristo, onde nós podemos ser nós mesmos, afinal de contas, nós servimos um Deus que nos conhece, nós não precisamos fingir nada para os nossos irmãos. Onde os dedos não devem estar para apontar, mas a mão estendida para receber. Nos ensina, Pai, a sermos vulneráveis, como o Zaqueu foi ali, e começou a comunicar a sua transformação. E faz de nós também pessoas que enxergam quem está numa árvore pedindo por socorro, pedindo por uma ajuda, querendo uma mudança de vida, mas que ainda não sabe que é Jesus, mas que por meio do nosso relacionamento pode ser alcançado, pode ser transformado, e o Senhor pode habitar naquela vida, para que nós possamos dizer juntos, que assim como um dia no nosso coração, o Senhor disse, hoje há salvação nessa casa, nós possamos contemplar na casa dos outros, de muitos, que também há salvação nesses lugares, para a glória de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.